Bom, eu vou começar falando sobre o que é o conflito no campo. Essas ocorrências não abrangem apenas as disputas específicas por terras, né, mas também disputa por água, por trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão, contaminação por agrotóxicos também, assassinatos, mortes e vários outros casos de violência. Os conflitos no campo brasileiro têm como a principal concentração de terras em grande parte. Tipo assim, grande parte dos conflitos no campo brasileiro decorrem de má distribuição de terras, enquanto muitos detêm pouca terra. A distribuição desigual de terras desencadeia uma série de conflitos no meio rural, né? É, Essa concentração teve início com a criação das capitanias hereditárias e a adoção do sistema de Cis-Marias. Os conflitos no campo brasileiro também se originam movimentos sociais que buscam a reforma agrária, que a Tainara vai explicar melhor no decorrer do vídeo. As disponibilidades no campo geram revolta nos trabalhadores rurais, o que possibilita a formação de grupos articulados, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é conhecido como MST, né? Que reivindica a reforma agrária através da ocupação de latifúndios como forma de pressionar o governo a distribuir melhor as terras. O que em muitos casos ocorre, né, é que as ocupações empreendidas pelo MST nem sempre são solucionadas. Então, gente, eu vou estar falando sobre os conflitos no campo em 2022 no Brasil, as violências geradas e os prejuízos que acabam sendo causados. O relatório da Comissão Pastoral da Terra, CPT, revelou que a violência no campo no Brasil em 2022 foi preocupante. A maior concentração de conflitos ocorreu na região amazônica, e os indígenas foram as principais vítimas com maior número de mortes. Foram registrados 2.018 casos de conflitos no campo, envolvendo mais de 900 mil pessoas e mais de 80 milhões de hectares de terra. Muita coisa, né, gente? Além de perdas humanas, os prejuízos também abrangem danos econômicos. E há também um impacto social significativo, com o deslocamento forçado de famílias inteiras e a destruição de modos de vida tradicionais. Então, gente, o que isso quer dizer no final? Que as pessoas têm um modo de vida certo que elas seguem e olha para vocês verem, com esses conflitos no campo, muda totalmente a vida delas. Bom, o meu tema vai ser qual a solução para os conflitos no campo, que é a reforma agrária. Ela é definida pelo Estatuto da Terra de 1964. É a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. A função social da terra é produzir comida. Então, tudo que diz respeito à reforma agrária é que a terra precisa produzir, que precisa ser, portanto, produtiva. Houve vários movimentos históricos aqui no Brasil para se tratar da reforma agrária. Entre os movimentos, podemos citar a Coluna Prestes, 1920 a 1930, e a questão das ligas camponesas em 1960, só que teve várias outras. Só que a única que se tornou lei foi a Constituição de 1988. Ela defendia a reforma agrária com base na desapropriação de terras improdutivas. A Constituição reconhece a reforma agrária como uma necessidade e como uma política que precisa ser implementada. Tem como objetivo redistribuir as terras de maneira mais justa para que a produção agrícola e pecuária aumente no Brasil. As terras serão desapropriadas e distribuídas às famílias cadastradas, desde que as terras não sejam invadidas. Ou seja, João, por exemplo, vou dar um exemplo. João tem muitas terras
e ele não produz em todas. Então a terra tá lá parada, tá enchendo de mato e ele não planta. E a reforma agrária, ela defende que a terra tem que produzir para a pecuária e a agropecuária aumentar. Então, se essa terra ela não produz, o governo vai fazer o quê? O governo vai lá e desapropriar as terras dele. E como que as pessoas, no caso, vão saber que essas terras não estão produzindo? Muitas pessoas que estão carentes e elas não podem invadir a terra, porque se ela invadir, elas não vão distribuir essas terras para elas. Então elas começam a fazer manifestações, elas começam a manifestação e de maneira mais quieta, mais sigilosa, até que o governo perceba e tire as terras do dono, né, do proprietário. E aí o governo vai lá e distribui para essas pessoas carentes e para as pessoas que estão cadastradas. E eu também fiz uma pesquisa onde foi o estado que mais teve esses conflitos no campo, que foi em Pernambuco. Só em 2022, 65 ocorrências de conflitos no campo foram registradas em Pernambuco, envolvendo 31.056 pessoas. O número é maior do que a população de 120 dos 184 municípios do estado. Os dados fazem parte da publicação Conflitos no Campo Brasil 2022, que traz uma espécie de raio-x dos conflitos fundiários de todo o país. Essa pesquisa eu peguei do Brasil, de fato, top, e foi publicada em 3 de agosto de agora de 2023. E uma coisa que a gente uma frase que é muito usada, que a gente pode falar também, é a frase: terra para produzir comida, não ao deserto. Quer dizer assim, que não ao deserto, quer dizer que se a terra tá lá parada, ela tá virando um matagal e não tem gado e não tem plantação. Então, não a terra do deserto, né? A terra verde, e sim a terra para produzir comida.